Aí, olha, gente, papo reto de hoje é para a gente conversar sobre a vida do Papa Bento XVI. Você vai acompanhar comigo esse VT e depois a gente vai conversar de forma mais aprofundada. Vamos lá. Josef Aloysius Ratzinger, nascido em 16 de abril de 1927, assumiu o posto de Papa em 24 de abril de 2005 e adotou o nome de Bento XVI, uma possível homenagem a São Bento de Núrcia, fundador da Ordem Beneditina. Por 7 anos, o Papa Bento XVI comandou a Igreja Católica Apostólica Romana, seguindo uma linha de direção mais conservadora. Talvez de todas as situações de seu papado, a mais surpreendente veio em 11 de fevereiro de 2013, quando Bento XVI anunciou sua renúncia, deixando o cargo de Papa 17 dias depois. Na época, esta situação foi um choque para o mundo todo. Afinal, há 7 séculos que nenhum Papa renunciava a seu cargo. E para lembrar-nos deste dia histórico, o Papo Reto de hoje falará sobre Bento XVI, seus feitos e sua renúncia. Acompanhe! Olha, gente, a gente vai conversar hoje e aprofundar sobre o Papa Bento XVI. Na verdade, eu aproveito e mostro para vocês um lançamento da Paulus, que é uma obra de Peter Sewald, né? Uma obra completa, praticamente são 2 volumes, o livro 1 e o livro 2, né? Trazendo toda a vida de uma maneira muito aprofundada. Mas a gente vai conversar hoje com Rudy Albino Assunção, que é filósofo, professor do Master em Filosofia e Religião, segundo Joseph Ratzinger, na Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha. Ele é bacharel em Filosofia, mestre e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor teológico do Regional Nordeste 1 da CNBB. Eu recebo com muita alegria aqui na Rede Vida e Televisão, professor Rudy Albino. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede. Boa tarde, muito obrigado. Eu já agradeço o senhor por dispor do tempo do senhor para conversar com a gente, para nos ajudar a entender, aprofundar sobre a vida, né, desse grande homem, né, Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Em primeiro lugar, antes da gente começar, eu mostrei aqui, eu não sei se o senhor viu, a obra de Peter Sewald. E eu queria saber quem é esse homem que traz essa obra completa e qual a sua importância, né, e a influência assim, do Papa Bento XVI, Papa Emérito. O autor desta bela biografia é Peter Sewald, é um jornalista alemão, nascido também na Bavária, em 1954. Ele trabalhou em muitos jornais alemães e a partir da década de 90, sobretudo a partir de 96, ele começou a entrevistar, na verdade, Bento XVI, Ratzinger, que era cardeal ainda, depois do Vittorio Messori, que era um apologista italiano que já tinha entrevistado Ratzinger na década de 80. Então, a partir dali, os dois começaram, vamos dizer assim, um colóquio, um intercâmbio que não parou, porque ele publicou, em 1996, Sal da Terra, 2000, Deus e o Mundo, durante o pontificado de Bento XVI especificamente, Luz do Mundo, e depois do pontificado de Bento XVI, Últimas Conversações, foi publicado em português no Brasil como Último Testamento. Então, ele é um entrevistador. E é importante dizer uma coisa, quando Bento XVI elegeu esse entrevistador, ele era agnóstico, ele não era católico, assim, praticante, tinha nascido na igreja, mas Sim. não era católico, afastado da fé, e ele foi escolhido por um motivo, que o Papa quando era cardeal, deu entrevista para o Vittorio Messori, só que o Messori era um apologista católico, Sim. alguém que já tinha sido convertido, então era alguém que já estava dentro da igreja. O Papa queria dialogar com alguém que fosse, vamos dizer assim, explicitamente neutro. Olha, vou fazer perguntas sem ter afiliação, vamos dizer assim, religiosa explícita. Com o tempo isso mudou, porque o Sewald passou por um processo de conversão, ele conta isso num livro, do papel determinante que o próprio Ratzinger teve. Então ele é um entrevistador alemão que passou por um processo de conversão, mas que quando começou era agnóstico a entrevistar Ratzinger.
É interessante. Eu li o livro de Messori, é impressionante. Foi também um marco no tempo do cardeal Ratzinger ainda, eu lembro disso. Agora, relatório sobre a fé. Isso mesmo. Ô, professor, na verdade, qual a importância dessa obra? O senhor já trouxe algumas nuances justamente da importância, mas qual a importância dessa obra para a gente compreender o legado de Bento XVI? Esta obra, ela é extraordinária em muitos aspectos. Eu já li todas as biografias à disposição de Ratzinger, de Bento XVI, e cada uma delas traz uma riqueza. Sei. Posso dizer, em primeiro lugar, que todo cristão, todo católico, todo historiador deve olhar com muito interesse o pontificado de Bento XVI. Porque, de alguma forma, Bento XVI foi o último Papa a participar do Vaticano II, então a biografia dele é fundamental para entender o próprio concílio, e o Zebald explora isso como nenhum outro biógrafo. Então, esse é o primeiro enquadramento. Você está entendendo um Papa, você está entendendo a história da Igreja no século XX. Esse é o primeiro mérito. O segundo mérito dessa obra, em relação a outras, que têm as suas virtudes, esta é uma obra feita numa colaboração muito estreita com o próprio Bento XVI. Você pode ver que Bento XVI concedeu uma série de entrevistas aqui. E sabe qual é a vantagem? Ele é um conterrâneo de Bento XVI. Então, ele, como outros que fizeram pesquisa sobre família, tudo, ele mostrou detalhes de família, só que aquele desceu a um nível de detalhamento que nenhuma outra obra chegou. Nome da loja onde os pais de Bento XVI iam, a rua, o nome da madrinha, certo? Um nível de detalhamento assim que é extraordinário. E ele, como ele conhece o ambiente, ele conhece desde a geografia quanto a cultura, então ele pinta um retrato tão detalhado, tão minucioso sobre a infância de Ratzinger, que muitas vezes, mais do que um biógrafo, ele parece um cronista. É alguém que estava lá olhando e contando. Então, eu desço, Padre Juarez, vamos dizer assim, nesses passos, nesses degraus, né? De cima para baixo. História da Igreja, história do Papado e a biografia de Joseph Ratzinger. Se você é católico, você se interessa pelo Papa. Se você é um católico com certas inclinações acadêmicas, você se interessa pela história deste, que é um dos grandes teólogos do século XX e que ajudou a marcar a reforma do Concílio Vaticano II. Então, esses já são motivos suficientes para você se apaixonar por esta obra. Mas eu diria uma coisa agora como pai, como cristão católico. Quando você mergulha nesta leitura e percebe o ambiente familiar, religioso, de piedade, o modelo que era o pai, o modelo que era a mãe, a relação entre os irmãos, a importância da cultura, da música, da piedade na vida familiar. Então, se você não tem nenhum interesse, vamos dizer assim, teológico mais explícito, eu sou um historiador da igreja, mas você quer ser um pai cristão, uma mãe cristã, que quer saber que fruto uma vida de piedade, de oração e de catolicidade vivida plenamente pode dar, você tem nessa biografia um belo exemplo. Olha, eu percebo a profundidade e o conhecimento o grande conhecimento que o senhor tem sobre Bento XVI, o próprio Joseph Ratzinger. Eu pergunto para o senhor, quem era Joseph Ratzinger antes de ser Bento XVI? A gente sabe que no Brasil, né, talvez por ignorância mesmo, né, talvez ignorância supina, né, nós temos uma visão um pouco preconceituosa quando se fala de Bento XVI, né? E às vezes muito simplista, né? Se analisa de uma forma muito simplista. Mas quem que era Joseph Ratzinger antes de ser Bento XVI? Bento XVI tem uma vida assim, muito longa, né? Já passou dos 90, e a sua vida pode ser dividida em algumas fases, que o Zebald explora muito bem. Então, ele vamos dizer assim, nasceu numa família católica na Bavária, né, no sul alemão. Ele nasceu perto da Áustria, então, com essa cultura muito, vamos dizer assim, muito musical, ele diz muito mozartiana, né? Ele cresceu nesse ambiente de cultura clássica, nasceu numa família de forte piedade católica, e ele foi... O pai era policial, a mãe era cozinheira, trabalhou em hotéis, uma família muito comum, certo? Nasceu de um casamento, vamos dizer assim, tardio. O pai dele tinha 50 anos quando ele nasceu, então ele já era um homem maduro. Ele, na sua juventude, teve que participar compulsoriamente da guerra, Sim. da Segunda Guerra Mundial, então ele foi alistado forçosamente na juventude hitlerista, como todos os outros jovens da sua época.
mas saliento aqui que seu pai era um opositor declarado do nazismo e ele herdou vamos dizer assim, essa recusa visceral ao regime nacional socialista. Então, quando ele foi chamado para a guerra, ele era seminarista e ele viveu basicamente naqueles arredores, Freising, Munique, fez toda a sua formação na Alemanha, fez seu doutorado, fez a sua tese livre docência e começou uma carreira de professor. Então, ele trabalha, basicamente, depois de seminarista, logo que ele foi padre, um ano depois, ele começou uma carreira acadêmica e passou por diversas universidades, né? Bonn, Münster, Tübingen e, por último, Regensburg. Em 77, ele foi nomeado por Paulo VI arcebispo de Munique e Freising, ou München e Freising. Ficou 7 anos como arcebispo, até que em 25 de novembro de 1981, João Paulo II o nomeou prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Uma coisa aqui quase anedótica. Ele já tinha sido convidado por João Paulo II para trabalhar no Vaticano antes. Só que ele recusou, porque ele estava há pouco tempo de bispo. Ele disse, não, Santo Padre, não posso. Era para a educação católica. Não posso, porque eu estou há pouco tempo na minha diocese. Logo depois, João Paulo II, pouco tempo depois, leva o tiro. Sim. E depois do tiro, João Paulo II diz assim, senhor cardeal, eu preciso do senhor em Roma. Daí o Bento XVI até conta assim, como é que eu ia dizer não? O homem acabou de levar um tiro. Como é que eu vou dizer que eu não posso deixar minha diocese, que era muito difícil para mim, ele acabou de sofrer um atentado? E ele aceitou e ficou de 1982 a 2005 como o guardião, vamos dizer assim, da ortodoxia católica. Muito bom. E depois foi eleito Papa em 2005 e governou a igreja até 28 de fevereiro de 2013. Professor, está muito interessante, muito bom. Eu só vou pedir o senhor uma licença, eu só vou falar ali com a Simone e volto. Gente, eu estou conversando com o professor Rude Albino Assunção sobre Bento XVI, né? Não só sobre Bento XVI, sobre toda a história ao redor, né? A história da igreja, a história... E é muito importante que você nos acompanhe. Professor, rapidinho eu já volto. Vou falar com a Simone. Simone... Gente, eu estou conversando com o professor Rude Albino Assunção. Nós estamos aprofundando aqui sobre o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Quero só corrigir que eu estava falando o nome do autor, achando que o autor era americano, Peter Seward, mas ele é alemão, então a pronúncia é Peter Seward, né? É isso mesmo, professor? Isso, Peter Seward. É diferente, Peter Seward. Olha aí, e o professor me corrigiu delicadamente, olha aí, muito obrigado. Professor, eu queria que o senhor, a forma do senhor colocar de uma maneira tão clara, tão bonita, tão cristalina, eu queria que o senhor me pudesse dizer para a gente, agora como o senhor, como cientista, né, como estudioso e quem realmente conhece, né, conhece Bento XVI, o Joseph Ratzinger, como o senhor avalia o pontificado de Bento XVI? O pontificado de Bento XVI, o senhor já mencionou isso no início, e só quero fazer aqui uma ressalva. Padre Juarez, fique tranquilo. O nome deste autor, para muitos, é impronunciável e ninguém tem obrigação moral de sabê-lo. Então, fique bem tranquilo, né? Está mais que justificado aqui. O pontificado de Bento XVI foi muitas vezes incompreendido e caricaturizado por setores tanto laicos quanto eclesiais, infelizmente. Isso. Eu diria o seguinte, Bento XVI, na entrevista com Peter Seward, Últimas Conversas, ou Último Testamento, lá em 2016 ele já dizia, o Seward perguntava, Santo Padre, qual foi, vamos dizer assim, a principal característica do seu pontificado? Qual era o seu programa de governo? Ele deixou bem claro que ele não era um político, então ele não tinha um programa de governo propriamente. Mas ele disse, eu sempre quis colocar no centro Deus e a fé. Quando a gente fala assim, parece uma coisa assim quase piedosa, né? A Deus e a fé. Não, para o Papa alemão, Papa professor, isso tem uma importância muito grande. Por quê? Deus no centro significa que num mundo laico, num mundo em que Deus foi confinado na esfera pública, na esfera privada, e a esfera pública... TV, política, cultura, desses espaços Deus foi expulso, né? Porque hoje você não pode falar de Deus. Justamente. Na TV, não. Você não pode falar em lugar, porque parece que Deus é um nome impronunciável, virou palavrão. Bento XVI quis dizer, não, Deus tem
lugar no espaço público, Deus tem lugar na cultura, Deus tem que ser falado e pensado, porque ele é o fundamento último de toda a ordem social e de toda a existência individual. E quando você exclui Deus, você exclui as questões de sentido. Você reduz o homem à materialidade, né, o que ele pode fazer, o que ele pode ter, mas não pensa naquilo que ele pode ser, a sua meta, o seu fim último. Tanto que na Caritas in Veritate ele dizia que Deus é o motor do desenvolvimento e que o Evangelho também é uma força de desenvolvimento, porque leva o homem a buscar o seu desenvolvimento integral. Aquilo que Paulo Cedo já falava, o desenvolvimento de todo homem e do homem todo. Então, colocar Deus no centro e a fé. Porque hoje, em época de subjetivismo, que cada um constrói o seu Deus, constrói a sua religião, ele vai dizer, não, nós católicos portamos uma fé, que é esse livre assentimento à autoridade, à vontade de Deus, de razão, da inteligência, da vontade, né, do homem todo, só que é uma fé eclesial, que eu creio é o crer de um corpo inteiro. Eu sou um membro de um corpo, eu porto uma parte da fé da igreja. Por isso a ideia de símbolo, né? Esse fragmento que me identifica com um todo. Então essas são as primeiras notas. E talvez as notas que vêm depois, que eu poderia enumerar, uma busca por um renovado diálogo entre fé e razão. Mostrar que o cristianismo é uma mensagem positiva, não um pacote de proibições. Sim. Certo? De que o cristianismo, desde o início, se entendeu como uma religião do logos, ou seja, que é racional, muito próxima da filosofia, Isso. Uma religião que não se reduz à política, uma religião é uma igreja, né, centrada no pão e na palavra, e, sobretudo, é uma igreja que tem como dever anunciar a fé, a esperança, ativadas, atuadas na caridade. Então, eu diria que essas são as grandes notas da igreja do Pontificado Bento XVI. Eu lembro que a chamada disse que Bento XVI foi um papado conservador. Isso é muito interessante, porque conservador aqui tem o melhor dos sentidos possíveis. Sim. Porque quando ele foi eleito Papa, ele foi eleito para conservar a fé. A própria oração eucarística chama os bispos daqueles que guardam a fé que receberam dos apóstolos, os cultores, que cultuam, que cultivam. Então, um Papa tem que fazer isso. Então, mas conservar não no sentido como uma conserva ou um museu. Não, é alguém que preserva a identidade para que ela também possa continuar e sobreviver, né? Para que não apresentar à igreja um cristianismo desfigurado. Professor, vou fazer a última pergunta e é um exercício, na verdade, quase de adivinhação, mas é uma pergunta que eu faço para uma pessoa que tem uma profundidade e um conhecimento tão grande como o senhor. Uma pergunta feita no dia a dia, em que já rendeu até teorias da conspiração. Mas, na sua opinião, professor, o que fez com que Bento XVI renunciasse? Esta pergunta me foi feita muitas vezes e a minha resposta parte de uma experiência. Eu estive com Bento XVI 1 ano depois da renúncia, no Mosteiro Mater Ecclesiae. Conversamos meia hora, uma audiência privada, e ele sempre me perguntou o que eu perguntei para ele. Eu não perguntei nada sobre ele, para ele. O que eu posso saber sobre ele, eu encontro os livros. Ele perguntou sobre mim, sobre a minha família. E ali, quando eu entrei na biblioteca, onde ele, em geral, recebe as pessoas, eu vi um homem muito lúcido, com uma memória extraordinária. Ele citou a minha carta para ele de memória, só que visivelmente debilitado. Visivelmente debilitado. Passos, assim, ele muito arqueado, né, muito encurvado, Sim. Passos lentos, magro, se eu posso falar isso assim. Então, por que eu faço esse desenho quase íntimo do que eu vi? É porque ali você vê uma mente viva e jovial num corpo que está pagando o preço de uma longa existência no tempo, né? Então, ali ficou muito claro para mim que o motivo é aquele que ele deu. Estou velho, o meu corpo, vamos dizer assim, não tem mais as energias que a igreja precisa para a sua condução. E eu gostaria de lembrar uma coisa. Bento XVI não renunciou em meio às crises, como acontece com muitos políticos. Dá uma crise, eles deixam o governo para aplacar a crise. Ele já tinha enfrentado o problema da pedofilia na igreja, escândalo de banco, sabe? Problemas em diversos países como Irlanda, Estados Unidos, relativo ao clero.
Tudo isso ele já tinha enfrentado. Problema com o muçulmano, a excomunhão dos lefrevistas, tudo isso ele tinha enfrentado. Quando a igreja chegou num certo nível de estabilidade, bonança, né? Ele disse, agora a igreja merece, precisa de alguém com mais força, com mais energia, e eu vou continuar a servi-la aqui no recinto de Pedro, né? Recinto de Pedro, a sombra da cúpula vaticana, vou servi-la com oração, sustentando o novo Papa. Muito bom. Professor, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dar os contatos aqui, olha. Gente, atenção aqui, ó. @escolaratzinger.bento16 no Instagram. @escolaratzinger.bento16. Pode seguir no Instagram. Também pode seguir no Instagram da Editora Paulus, @Editora Paulus também. E também no canal do YouTube, Paulus Editora. Pode se inscrever no canal do YouTube da editora. Professor Rude Albino Assunção, muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostei tanto da conversa que eu queria muito que a gente voltasse novamente a conversar sobre esses temas, sobre os outros temas. Já até falei com o Rodolfo aqui, ó, que é o diretor do programa, para o senhor voltar e a gente conversar mais, porque é muito bom ter uma visão tão clara, tão profunda, tão abalizada como a do senhor. Muito obrigado, professor. Obrigado, Padre Juarez, pela acolhida tão carinhosa. Agradeço a atenção dos telespectadores e estou à disposição para vocês. Somos todos aqui humildes trabalhadores na vinha do Senhor. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Nossa, muito bom mesmo, muito bom. Hoje